Você já ouviu falar em quiet quitting, ou seja, demissão silenciosa? E quais são os impactos da demissão silenciosa no mundo organizacional? Vem comigo na reflexão de hoje. Quiet quitting nada mais é do que as pessoas se renunciarem silenciosamente ao trabalho. Ou seja, é um baixo nível de engajamento com aquilo que elas precisam realizar. E por que isso tem crescido tanto com as novas gerações? É muito importante a gente compreender isso, porque se isso não for corrigido, as empresas, primeiro, começam a ter um problema de turnover das novas gerações, além de ter um baixo nível de engajamento com essa galera toda, que faz com que a empresa perca produtividade. Ou seja, para a organização isso é muito ruim, mas também é ruim para as pessoas, porque uma pessoa que está nesse estado de renúncia silenciosa ou de demissão silenciosa não se realiza, não está feliz, está gerando emoções ruins no seu próprio organismo, que com o passar do tempo pode também comprometer a sua saúde mental e a sua saúde emocional e física como consequência disso tudo. Portanto, corrigir isso é importante para todos. Então vamos entender primeiro o que é essa demissão silenciosa ou renúncia silenciosa. Nada mais é do que quando uma pessoa está trabalhando e ela chega à seguinte conclusão: sabe de uma coisa? Eu vou fazer apenas o mínimo necessário, ou seja, vou fazer apenas o que me mandam. Eu vou entregar apenas aquilo que é solicitado e vou fazer o que tiver que fazer para me manter nesse emprego até que surja algo melhor para mim. Então a pessoa está ali fazendo o mínimo necessário para não ser demitida, mas esperando aparecer uma outra oportunidade, fora ou às vezes até dentro da organização. E isso faz com que todos percam, porque essa pessoa está infeliz, a empresa perde em termos de capacidade e produtividade dessa pessoa, e no final das contas isso não é bom para ninguém. A empresa perde porque uma pessoa que está nesse formato atendendo o cliente da empresa não atende de uma forma legal, ou seja, não dá aquele atendimento engajado, com brilho nos olhos, com aquela atenção especial. Quando faz a atividade, não faz aquela atividade com a paixão, buscando melhorar, trabalhando no detalhe, querendo fazer a melhor entrega possível. Ou seja, quando uma pessoa perde o engajamento, vai se perder também a excelência na entrega, vai se perder também aquele componente emocional que faz a diferença na experiência do cliente lá na ponta. Então, veja, todo mundo sai perdendo nessa história. Gilberto, mas como é que a gente reverte isso, né? Como é que a gente trabalha com isso? Primeiro a gente tem que entender por que isso é tão presente, principalmente nas novas gerações, na geração Y, na geração Z, né? Por que isso está tão comum? Ora, porque são gerações que viram seus pais darem o sangue para crescerem profissionalmente e começaram a questionar se era realmente isso que eles queriam para a vida deles também, ou seja, trabalhar de cedo até a noite, se esforçar ao máximo. Então o trabalho ganhou um significado de uma coisa ruim. E isso é um ponto que as empresas precisam refletir. Ou seja, o que significa trabalhar? O que significa trabalhar aqui nesta empresa? Então, parece uma coisa simples, mas não é, é algo extremamente estratégico, porque isso é uma conversa que os líderes têm no dia a dia. O que significa trabalhar aqui? O que nós estamos produzindo juntos? Então, nós chamamos isso na Norte de campo semântico, ou seja, o campo semântico é o campo de significados. E o campo de significados começa a fazer com que haja uma alteração na forma como as pessoas se sentem dentro daquele ambiente, que faz com que elas se comportem de uma certa forma que gera um determinado resultado. É muito importante a gente compreender essa matriz, ou seja, os resultados de uma organização vêm do comportamento das pessoas que estão lá. O comportamento das pessoas vem de como elas estão se sentindo. Ninguém que esteja mal emocionalmente vai produzir muito bem. E ninguém que esteja muito bem vai produzir mal. Portanto, é muito importante compreender assim, como eu me sinto determina como eu me comporto determina os meus resultados. Portanto, o campo semântico, campo de significados, determina como as pessoas se sentem, ou seja, o que significa trabalhar para mim. Se trabalhar para mim for algo que é positivo, ou seja, uma forma de eu fazer uma contribuição no mundo, de colocar meus dons e talentos a serviço da vida, é uma forma de eu realizar os meus sonhos, de oferecer o melhor para mim, para as pessoas que eu amo. Então, quando trabalhar significa algo positivo, muitas coisas positivas, quando eu penso em trabalho, não vai gerar uma sensação ruim no meu organismo. Né? Ou seja, porque esse significado positivo gera uma emoção positiva. Então faz com que eu me comporte de forma positiva, gerando resultados positivos. Eu quero que você entenda bem essa fórmula, eu estou sendo repetitivo propositalmente para que você compreenda a fórmula aqui.
Então, um primeiro passo importante para resolver isso é a empresa, ou seja, os diretores, realmente os líderes da organização, sentarem e refletirem. Pessoal, como é que nós estamos trabalhando? O que significa trabalhar aqui com a gente? Qual o significado de trabalhar na nossa organização? E isso tem que ser trabalhado por quê? Porque as pessoas por si só não vão fazer isso. Então tem que ter um estímulo proposital, ou seja, a liderança precisa provocar as conversas mais profundas sobre o significado do trabalho ali, e ajudando as pessoas também a darem um significado mais positivo ao ambiente de trabalho, às atividades que elas realizam, às atividades que essa organização realiza, o problema que ela resolve para a humanidade. Então essas coisas precisam ser deliberadamente conversadas e de forma estratégica para gerar um resultado, né, em termos de campo semântico, de significado positivo. Outra coisa importante, a qualidade das relações com as pessoas com as quais elas trabalham. Muitas vezes, quando a pessoa não consegue se relacionar bem com os seus colegas de trabalho, com os superiores, pares ou até subordinados, elas vão começando a recuar. Veja, você, na sua própria experiência de vida, deve ter percebido isso. Você vai num ambiente, numa festa, que você não consegue se conectar com as pessoas, aquele ambiente fica estranho para você. Sua vontade é de ir embora. Ou você vai ficar num cantinho lá, né, esperando só a primeira oportunidade que você tiver para sair. É assim que funciona também numa organização. Quando a qualidade das relações entre as pessoas não são positivas, elas também começam gradativamente a se colocar numa posição de renúncia, de fechamento. E isso faz com que a pessoa então comece a se sentir mal naquele ambiente. Daqui a pouco ela está com 1000 ideias na cabeça, sonhando em sair daquele ambiente. Portanto, é importante que os líderes aprendam a construir com as suas equipes bons relacionamentos. Não só o líder com a sua equipe, mas entre as pessoas que compõem a própria equipe. Então, ter ambientes e momentos que estimulem as pessoas a se conhecerem mais, se aprofundarem essas relações. Isso é vital e isso muitas vezes com o trabalho à distância tem se perdido. É claro que isso não é uma desculpa, ou seja, o fato das pessoas estarem trabalhando home office à distância não impede delas se sentirem mais próximas, de trocarem mais, né, porque a tecnologia também facilita. Agora, tem que ter a ação específica para isso, ou seja, tem que ter um plano bem pensado de como isso vai ser conduzido pela liderança. E um outro elemento que é bastante importante nessa equação é garantir que a pessoa esteja na atividade adequada para ela, ou seja, cada um de nós possui um conjunto de competências, de habilidades que são já mais naturais, fruto de toda a experiência que nós fomos desenvolvendo ao longo da vida. Então, quando uma pessoa está realizando uma atividade que para ela não é prazerosa, é natural que vai cair a energia dela. Ela vai gradativamente se desconectando da atividade que ela realiza. Então, quando a gente realiza uma atividade da qual nós gostamos, da qual nossos dons e talentos podem ser exercitados, aquilo que a gente vê que, sabe, aquilo que você faz bem, aquilo que você gosta de fazer, e aquilo pode estar a serviço de algo importante na organização, isso ajuda e contribui bastante para que as pessoas possam aumentar seu nível de engajamento. Portanto, o campo semântico de uma organização, a qualidade dos relacionamentos entre as pessoas que compõem e trabalham com ela no ambiente organizacional e também a possibilidade da pessoa fazer aquilo que ela mais tem interesse, que ela se conecte com mais facilidade. Ajuda as pessoas, então, a se engajarem no ambiente de trabalho, com as atividades que realizam e com as pessoas com as quais elas trabalham. É assim que a Nortus vem contribuindo significativamente com as organizações que ela atende. Por quê? Porque nós desenvolvemos projetos de carreira e sucessão, desenvolvemos vários projetos relacionados à preparação dos líderes da organização para que esses líderes possam conduzir essa transformação no ambiente de trabalho, no campo semântico, na qualidade das relações e também alocando a pessoa certa no lugar certo. Se você quiser saber mais como a Nortus pode lhe ajudar nesse contexto, entre em contato conosco, teremos o maior prazer em atender você. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.